2001, galera. Vamos lá. Não existia rede social direito. Não. Não existia smartphone, não existia. Então, as informações a gente via basicamente num lugar chamado televisão. Iremos conversar com o Lito sobre o que aconteceu naquele dia que mudou o mundo, né, Lito? Tem uns dias assim chaves na humanidade. Esse foi, né, cara? Esse foi um deles. Esse foi, né? E uma vez eu li um cara falando assim, você acha que uma pessoa só não pode mudar o mundo? Um exemplo, Osama Bin Laden. Esse mudou, né, cara? Cara mudou o mundo. Mudou o mundo. Tem a nossa vida antes de 11 de setembro e a nossa vida depois de 11 de setembro. E para vocês, isso, mais ainda, principalmente para a aviação. E a gente, né, muita gente que nasceu depois de 2001, que já está até com 23 anos, 23 né? anos, já está velho. Exatamente. Já conheceu a vida pós... Então não lembra, não sabe como era antes. Algumas coisas que eram muito mais tranquilas de fazer. E hoje tem coisa que não faz o menor sentido para uma pessoa que nasceu depois. Ela fala, por que tem que ser assim? Porque existiu aquele ataque. Porque existiu aquele ataque, né? Aliás, até antes aqui, né? Porque o 11 de setembro, galera, é uma história assim que ela vem de muito antes, tá? Até para quem não, né, vai estudar a história, tem todo um problema lá. O Bin Laden, ele era de um lado, os americanos acabaram armando ele, depois ele se armou contra os americanos. Anos antes, né, do 11 de setembro, anos antes de 2001, já tinha o World Trade Center, né, que é um negócio aí, vamos dizer assim, protagonista nessa história toda, já tinha passado por um atentado, né, no estacionamento dele lá, né, tinha explodido um carro. Foi, acho que em 1995, acho que é 93, né, Cris? 93, 93 teve um problema lá seríssimo e tal. Depois teve aquele outro atentado lá na Embaixada Americana, né? Sim, que foi em algum país ali na África. País na África e tudo mais. E já tava toda essa coisa. Cara, assim, vamos lá. Primeira pergunta de todas, básica do 11 de setembro. Aonde você estava, cara? Quando você ficou sabendo do que estava acontecendo? E até pro pessoal, né, que você falou, você pontuou muito bem. 2001, galera, vamos lá. Não existia rede social direito. Não. Não existia smartphone, não existia. Porque se existisse, seria uma outra vida, um outro registro. Então, as informações a gente via basicamente num lugar chamado televisão. Existiam poucos sites, eram mais os portais, era o UOL, né, eram os grandes portais só, IG, né, que tinha. E era muito complicado. Então, onde você estava, Lito, quando você ficou sabendo da notícia, cara? Então, em 2001, eu tinha separado da minha primeira esposa e eu morava sozinho no centro de São Paulo, ali perto da região da República. Sei. E eu lembro que eu treinava de manhã, já fazia exercício para ganhar uma massa, porque eu era muito magro, né? Continuo sendo magro, mas eu fazia exercício. E aí eu tomava café da manhã em um boteco que tinha numa daquelas ruas, sei lá, Aurora, Vitória, alguma coisa ali naquela região central. E aí eu sempre pedi uma vitamina de abacate com um pãozinho com queijo branco na chapa. E aí eu tô lá, né, comendo, e aí aí entrou um plantão na TV e falando que tinha um avião tinha batido na torre, um avião pequeno. Exatamente. Tinha batido na torre. Primeiro falaram que era uma explosão, e depois um avião pequeno bateu. Aí eu fiquei olhando assim e falei, nossa, como é que o avião vai bater? Você já trabalhava na aviação? Eu já era supervisor de manutenção na United Airlines. Caramba! Aí, continuei ali, aí ao vivo aconteceu o segundo choque. Aí, tava na TV, assim, na padaria. Eu falei, cara, aí paguei logo rapidinho e fui para casa. Aí eu não lembro se a gente já tinha banda larga ou se eu conectei via dial-up, que a gente tinha dial-up ainda, né? Sim, fica claro. conectando, o pessoal nem sabe o que é Nem isso. sabe, conectava ali pelo modem, fazia aquela barulheira. Isso, conectava pela linha telefônica. E aí eu comecei a pegar notícia de fora para tentar entender o que estava acontecendo. Já existia a CNN, mas estava muito... A gente não conseguia, né, entender direito. Acho que nem tinha Twitter, hein? Não, Twitter não. Twitter é 2004, 2005, uma coisa assim. Então, a informação como a gente tem hoje não chegava. E aí, depois, conforme a notícia vai passando e a gente assistindo na televisão, os repórteres falando, aí que veio aquela sensação assim, nossa, um dos aviões era da minha empresa.
Aí depois teve o outro. 2 aviões da United. E eu tava de folga naquele dia. É por isso que eu ia te perguntar, porque você não estava trabalhando, você estava de folga, eu tava de folga. Aí eu liguei pro trabalho. Eu falei, cara, vocês viram o que aconteceram aí? Eles falaram, a gente já viu e já chegou a ordem que nenhum avião sai do Brasil hoje. Porque naquele dia os Estados Unidos decretou o groundamento de todo o espaço aéreo americano. E aí todos os aviões que chegaram em Guarulhos nesse dia, todos os aviões de fora que iam para os Estados Unidos ou iam para a Europa ficaram em Guarulhos. O aeroporto ficou forrado de avião. Caramba. Porque chegou e os que iam sair não saíram. E aí o meu chefe falou, agora não sei o que a gente vai fazer, porque a gente tá botando os aviões estacionados, chegou mais 2, né? O que ia sair hoje não vai mais sair. Nossa, cara. E aí eu pensei assim, caramba... E aí depois veio a notícia assim, de ataque terrorista, né? Eu falei, acabou minha profissão. Porque se uma pessoa pode pegar um avião e jogar num prédio, acabou, ninguém mais vai entrar num avião. Essa era aquele... Entendi. A sensação no momento foi essa. Aquele pensamento que eu tinha. Caramba. Eu falei, caramba, o que eu vou fazer agora? Eu sei programar em Flash. E uma dúvida assim, a United aqui, ela tinha funcionários americanos ou não? Ou tinha alguém... O gerente era americano. E tem algum protocolo quando acontece... Porque depois eu vou contar a minha história do 11 de setembro, mas tem algum protocolo, tipo assim, a empresa fica meio de sobreaviso, o pessoal fala, fica em casa, não vão, ou como que é? No meu caso, como eu estava de folga e os aviões não iam sair, aí eles falaram, nem adianta vir para cá, não tem o que fazer. Então foi dado folga por 2 dias, né? Os aviões ficaram 2 dias no Brasil. Caramba, cara. Então esse foi o protocolo. E vem um da empresa falando assim, olha, aconteceu, a gente não sabe o que é, não deem informação para a imprensa. Se qualquer jornalista chegar e perguntar alguma coisa, né? Você disse que não sabe, fala com o setor de como é que é? Public Relations da empresa. Entendi. Manda falar com relações públicas. Manda falar lá com relações públicas, que eles vão falar alguma coisa. Entendi. E aí os funcionários ficam com esse código de conduta ali, não pode falar com a imprensa. Entendi. E no seu caso específico de manutenção, rolou alguma coisa? Porque aí começa a parar os aviões, vai parando. Vai parando, E para vocês ali da manutenção, aumenta o serviço, né? Porque tipo, vocês aumenta o serviço, Então... Enquanto se resolvia o que ia acontecer, né, até eles terem segurança, isso é uma coisa interessante de falar, porque foi pego de calça curta os Estados Unidos. Eles jamais imaginaram que iam ser atacados dentro do território deles. Claro. Então, muita coisa eles não sabiam ainda. Eles já estavam pegando esses dados de muita coisa que a gente sabe hoje. Eles não sabiam nas primeiras 24 horas e nas primeiras 48 também não sabiam de toda a história. Então, como eu não sabia quanto tempo ia demorar esse avião no chão, a gente começa a adiantar serviços que estavam programados muito para frente. Falou, o avião está parado aqui, o piloto vai ficar aqui, não tem como voltar para os Estados Unidos, mas a manutenção tem como trabalhar. Entendi. Então a gente adiantou um monte de cheque, um monte de manutenção preventiva, foi adiantado com os aviões parados em Guarulhos. E aí, cara, entrando aí no papo da aviação, é o seguinte, os terroristas, eles assumiram o avião, né? Que eram os modelos, quais eram? Eram 2 Boeing 757. Os da United? Um da United era um 757 e o outro era um 767. E o da American era um 767 e um 757. Cada um com um modelo diferente. Diferente. Então, os caras, eles assumiram o comando. Assumiram o comando. Eles assumiram o comando mesmo. E aí, porque é o seguinte, esses caras fizeram um curso de piloto. Né? O que conta a história. Depois, quando eles foram investigar, eles viram que o cara foi lá numa escola de aviação e tal. Meio um curso igual que você fez, né? Sim, sim. Um curso de piloto ali. A minha questão sempre foi a seguinte, cara. Como que esses caras conseguiram pilotar um avião daqueles? Porque assim, mesmo você fez o curso lá, você pilota um tipo de avião. Como que você senta num Boeing, cara? E assim... Tudo bem. Mas eles acertaram. Mesmo assim, para acertar um prédio é difícil pra caramba, cara. É difícil. Como que esses caras. Como que é o controle? A parte da aviação mesmo ali. Você, por exemplo, você conseguiria assumir um Boeing desse? Sim. Conseguiria? Conseguiria. Eu não Mas sabia. Porque eu já tenho uma experiência prévia em simulador de voo, em Full Flight Simulator.
que é o simulador de voo que os pilotos usam para treinamento. Não o joguinho. Não o joguinho. Falei joguinho, hein? agora a galera da aviação vai me matar. Então, como eu já tinha essa experiência, para mim não seria um problema. Mas para eles voaram muito em Flight Simulator. O jogo. O jogo, da Microsoft. Tá. Porque lá eles aprenderam como programar o FMC do avião. FMC o que é? O FMC é o Flight Management Computer. É o computador gerenciador de voo, em que você coloca uma rota e o avião vai seguir a rota que você fez. Então eles já essa é a primeira coisa que eles tiveram que fazer. Assim que tomaram o avião, na hora que tomaram o avião, FMC e colocar. Trocar a rota que tinha lá. Porque, se eu não me engano, o avião da United ele decolou de Boston e ia, sei lá, para Califórnia. Isso. E eles, até isso eles planejaram. A gente vai pegar um avião que faz voo transcontinental. Certo. Porque ele vai estar com muito combustível. Entendi. E aí, quando ele decola, ele está com plano de voo para ir para Califórnia. Então, quando eles assumem, dele está programado para aquela rota. Para aquela rota. Tá. Quando eles assumem, uma das coisas que eles têm que fazer é mudar o plano de voo para o avião seguir para outro lugar. E eles, provavelmente, eles tinham latitude e longitude da torre do World Trade Center. Porque o avião faz as curvas, e isso que mostra lá no memorial também tem exatamente o trajeto que o avião faz. E ele vai direto para lá. Então eles tinham como botar isso e na tela do avião vai aparecer o caminho que ele tem que seguir. É como se fosse um Waze. Então o cara, ele nem pilota, vamos dizer assim. Ele basicamente programa a rota. Ele programa a rota e ele vai seguindo informações. Ele pode deixar o piloto automático ir para lá, ou ele vai pilotando na mão, seguindo o que um diretor de voo está falando para ele. Assim, são duas barrinhas assim que ficam digamos, sobe e desce, direita e esquerda. Aí ele deixa o avião centralizado ali, vai seguir o que ele programou nesse gerenciador de voo. E aí quando ele... O problema, a dificuldade que eu acho que principalmente o segundo avião teve. O primeiro, ele errou a maneira que ele bateu. Tanto é que a torre não cairia se fosse só aquele primeiro, apesar da violência do impacto. Entendi. Porque era para ele bater como? Era para ele bater mais baixo. Ele bateu num andar muito em cima. Entendi. E meio pro lado. Ah, sim. O segundo virou, né? O segundo virou e cortou muito mais andares. Certo. E tanto é que porque segunda a asa, torre... né? O combustível fica na asa, né? O combustível fica na asa. E aí, porque quando ele pega de lado, aí que a asa explode para cima e para baixo, né? E tanto é que a segunda torre cai antes da primeira. Exatamente. Porque o estrago nela foi muito maior. E a dificuldade que eu acho que eles tiveram foi de manter o avião naquela velocidade em baixa altitude. Isso é difícil. Com o motor, ele tem que ter um controle de compensador, porque o avião ele vai querer subir com aquela velocidade de qualquer jeito. Então ele tem que manter o avião na força ali embaixo. Então, engraçado é o seguinte, ó, a comissão de 11 de setembro, que foi montada para estudar todas as variáveis que aconteceram, eles descobriram depois que uma grande parte desse pessoal já estava morando nos Estados Unidos. Ó. Isso, há muito tempo. Era a célula. Claro. E eles estudaram lá. Aprenderam a voar lá. E, inclusive, tem falha, né? Que um deles já era suspeito e mesmo assim... Sim, aí tem as falhas de segurança, né? Que o pessoal consegue resgatar. E até quando, era para treinar. Quando você vai aprender a pilotar, você tem que aprender a decolar, voar, pousar. E os caras não queriam aprender a pousar. Eles só queriam voar. Só queriam voar. E nunca um instrutor pensou assim, como é que pode o cara não querer aprender a pousar? É porque para eles não ia pousar mesmo. Entendi. Mas agora sim, esse avião que você treina ali, você sem conhecimento de nada, sem jogo, sem o full flight simulator, só no aviãozinho ali que você faz, que você tira o seu brevet ali. Você consegue pilotar um Boeing? Não consegue, né? Não. Aí não consegue. Assim, você tem noções, de voo, mas chegar a porque imagina o cara chegando na cabine do Boeing. Cara. Primeiro que tem... Assim, vamos pegar assim. É um momento de tensão, porque o cara teve que tomar o avião. Então tá todo aquele caos, o cara ainda pega e
Pô, o painel do Boeing, todo mundo já viu, né? É um negócio maluco, né, cara, aquilo ali. Se o cara Muita não tem coisa. o mínimo de noção ali, o que que vai fazer, cara? A chance dele pegar aquele avião e, sei lá, embicar ele em qualquer outro lugar é muito maior do que ele... Porque ele andou bastante até bater no prédio, né? Sim, foi acho que 30 minutos de voo até ele 30 chegar minutos lá. é tipo quase Rio-São Paulo, ué. Entendeu? É. Voando para poder bater. Então, o lance do Flight Simulator foi meio que decisivo, então, ué. Eles estudaram bastante. E em 2004 era o Flight Simulator... em 2001 era o Flight Simulator 2000 ou 98, que é que já começou a ter assim um painel mais bonito, um cenário mais bonito, dava para você fazer missão, fazer voos de longa duração. Então já tinha informação sobre isso. Então, e a gente está falando de um planejamento de 8 anos para fazer um ataque desse. Sim. 8 anos os caras com essa missão. É muito tempo, né? Isso teve algum impacto no Flight Simulator? Porque os caras podiam ter pensado assim, né? Cara, pô, não vamos fazer um jogo tão realista também, porque a gente pode estar formando um monte de maluco por aí, né? Vamos diminuir aí, põe um negócio aí, põe um controle, põe de cabeça para baixo, porque se o cara um dia ver, pelo menos ele, sei lá, acerta o avião em outro lugar. Eu lembro que teve bastante esse dilema. Chegou a passar pela cabeça da Microsoft não permitir que você batesse avião num prédio. Mas logo em seguida se chegou à conclusão que não é assim que a humanidade funciona. Claro. Assim, muito mais gente aprendeu a voar em segurança por causa do Flight Simulator do que um grupinho de terrorista que resolveu fazer a coisa errada. Eles tentaram ir para o outro lado de aumentar o nível de segurança em vários aspectos e tal, mudar toda aquela situação, ao invés, logicamente, né? Mas que coisa, cara, porque eu fico pensando, o cara pegar ali e sentar num avião daqueles e sair pilotando, pô, eu nem se eu fosse... né? Porque você, tudo bem, que você já foi aqui no full Flight Simulator, que é aquele simuladorzão e tal, você tem uma noção, mas mesmo assim, você conseguiria assumir um avião desse? Tipo, dar uma emergência maluca, assim. Piloto, tem isso, já teve isso na história? Não. Galera, piloto aqui tá. Alguém aí sabe pilotar? Em avião comercial, não. Né? Em avião comercial, não. Mas já teve lances de avião pequeno que o cara tava passeando e o piloto morreu. E isso até foi um senhor aí de 60 e poucos anos. E aí ele comunicou no rádio. O piloto morreu aqui, eu não sei pilotar. E aí a torre foi dando informações para ele do que ele tinha que fazer e conseguiu pousar no avião pequeno. É uma situação assim... Mas em aviação comercial nunca aconteceu. Nunca, né? Não. Tem 2 pilotos lá, tem que morrer os 2 ao mesmo tempo, e aí... Tem que acontecer muita coisa, né? Muita coisa errada. Muita coisa errada para... Eu tô só tentando procurar, se eu não me engano, foram... Eu falei dos aviões, um da United era um 767 com certeza, e o outro era um 757. O da América, acho que os 2 era Boeing 757. Entendi. Tá? Tanto do Pentágono quanto da primeira torre. Porque ainda tem, né? A gente fala aí logicamente, que todo mundo lembra dos prédios, né? Mas teve mais 2, né? Que um foi no Pentágono e o outro que é o mais, vamos dizer assim, que é onde tem mais mistério, é o outro. É o 93, né? Que 93, a gente fala, né? É o 93. É o que tem mais... Eu não sei se ele é o que tem mais conspiração, mas é o que... É o que a gente afirma. Afirma assim, não, foi derrubado. Foi derrubado aquele avião. Todo mundo fala de boca cheia, assim. Todo mundo fala, né? Porque tinham, nesse momento aí já tinham decolado os caças e tal, né? Eu não sei o quê. Mas, não foi, na sua opinião, ele foi pego os passageiros conseguiram recuperar o avião. Sim. E aí... apesar dos caças já terem subido, já tinha caça voando, as evidências mostram... E eu vou falar das evidências e vou falar do que os conspiracionistas falam. Boa. Então, a evidência diz, baseada em ligações que tiveram... Porque teve ligações, né? Teve ligações. Então, aquele avião da United... E eu lembro muito bem, quando eu entrei na United, uma das coisas que me chamava a atenção, que não tinha no avião da Varig, naquela época a Varig voava,
era que atrás do banco, na fileira central, esses aviões tinham 3 assentos e 3 do outro lado. 3 e 3. 3 e 3. 3, 3 e 3, são 2 corredores, o 767. Na fileira do meio de cada poltrona do meio de cada uma. De cada fileira, tinha uma telinha bem pequenininha naquela época, já para ver vídeo, e tinha um telefone com um negócio onde você passava o cartão de crédito. Eu lembro disso aí, cara. Lembra? Em 2003, depois eu falo, mas em 2003 eu fui para os Estados Unidos, eu fui até, depois eu conto o que aconteceu comigo, mas eu lembro que tinha um telefone e um lugarzinho para você passar o cartão. Isso, aí você passava o cartão e você fazia uma ligação via rádio. Eu nem sei o que eles usavam de tecnologia naquela época, se era rádio. Satélite, acho que não era, que era muito caro o satélite. Mas eu acho que era satélite, porque era caro pra caramba. Era tipo $10 o minuto, coisa assim. Acho que era $50 o minuto, era um negócio, era caríssimo. É isso aí. Satélite. E aí, passageiros ligaram e eles falaram. Tem gravações dos passageiros falando com os familiares. Ó, o avião foi tomado por terroristas e nós vamos pegar o controle deles. Uhum. E tem gravações da Caixa Preta. Este avião, a Caixa Preta foi encontrada e tem as gravações da Caixa Preta. Tem a transcrição do que é falado. E aí o que acontece? Quando um avião cai da maneira que ele caiu, assim, na vertical, geralmente os destroços ficam em um local pequeno, assim, 300 metros de circunferência, onde ficam os diferente se ele cair assim, ele espalha, se ele cair aqui, ele concentra. Isso. Tá. Aí eu vou falar o que os conspiracionistas falam. Por que ele foi derrubado? Porque alguém falou que um dos motores foi encontrado a 3 quilômetros de distância do local da queda e tinha sinais semelhantes ao de que um caça faria se tivesse atacado com um míssil um avião comercial. Aí o cara escreve assim, o primeiro que fala. E eu fico pensando, como é que ele sabe que um avião comercial ficaria com essa marca se nunca um caça está com um avião comercial? Quer dizer, isso aconteceu lá na União Soviética e foi com o avião da Korean Airlines, inclusive. Mas aí isso ficou pro fundo do mar e ninguém sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Qual é a marca que deixa, né? Então, qual a assinatura? Começa aí. E aí, essa distância, o cara fala 3 quilômetros, na verdade, estava a 300 metros o motor. Porque na hora do impacto ele soltou da asa e foi parar, mas está na área onde o avião caiu. Entendi. Aí outros conspiracionistas falam que foram encontrados destroços desse avião dentro de um lago que fica a 6,8 milhas de distância. Pô, dá quase 14 quilômetros de distância. Isso aí E aí, então como é que pode? Longe. Esse avião só pode ter sido derrubado. Entendi. Aí, na verdade, isso é o que os caras falam. Tá, né? Conspiração fala isso aí. Conspiração fala. E aí, esses 14 quilômetros é porque a rua que sai de onde o avião caiu e chega nesse lago dá 14 quilômetros. Mas em linha reta é 1,5 km. Tá, mas mesmo assim, como é que tem pedaço lá? É porque na hora que o avião bate, e muita coisa é levantada na atmosfera com impacto, como se fosse um meteoro. Sim, claro. E o vento, naquele dia, soprava em direção ao lago, exatamente. E essas coisinhas que caíram no lago é tudo coisa muito leve, tipo papel. Entendi. Então, aí eles falam, os destroços do avião estão a 9 km, a 14 km, e não estão a 1,5 km. Dentro do lago é só coisinha leve. E aí não tem como não ter sido, os passageiros mesmo tentaram pegar o controle. E tem a voz do terrorista falando, eu vou derrubar, porque os caras já estão na porta, os passageiros, porta, né? E tem o filme, né, disso. Tem o filme. O que você achou daquele filme lá? Aliás, tem mais de um, né? Do 93, do 93 tem mais de um. Eu assisti, acho que o primeiro. Eu não gostei muito, assim, da dramatização toda. Dramatização, não? É mesmo? Mas a verdade é que foram os passageiros. E aí, eu gosto da mensagem. Eles foram heróis, eles tentaram... Sim, claro. Tinha que fazer alguma coisa. Eles já sabiam. Eles eram os únicos... Que sabiam que já tinha acontecido, né? Porque o do American, do Pentágono... Eles sabiam que tinham sido sequestrados, mas não sabiam do ataque que os aviões tinham batido na torre. Entendi. E o da Pensilvânia sabiam. Então eles sabiam, a gente vai morrer. O do Pentágono foi os terroristas mesmo que jogaram. Ali os passageiros não fizeram nada, Não fizeram nada. Tá.
E o da Pensilvânia foi esse aí. Uma coisa, né, cara, que eu penso assim, mesmo lá no 375, né? Porque os terroristas eram quantos que estavam nos aviões aí? Você lembra de cabeça? Acho que Era 3 em 1? Não, era mais. Era mais? 4 ou 5 em 1. Todos foram na primeira classe. Na minha série eu mostro até o assento que eles estavam Isso, eu sentados. lembro que você mostra até o assento direitinho. Eu só não lembro o número correto de cada um, mas tinha 5 ou 6 por avião. Tá. Era muita gente. Mas eles estavam armados? Não. Aí é que tá. Porque alguém escreveu aqui que eles estavam armados, não estava, né? Não estava armado. Armado eles teriam sido pegos no detetor de detector metal. de metal. Ah, Eles usaram isso aqui, ó. eles usaram os talheres, né, cara? Por isso que eles foram na primeira classe. Pra ter De talher voo transcontinental. Pra ter talher. Então eles usaram as faquinhas. Por isso que agora, quando você voa em um avião de classe executiva, agora os talheres voltaram. Só que a ponta dele é rombuda, ele não faz mais furo. Entendi. Ele não consegue mais cortar a pele de ninguém. Saquei. Mas durante muito tempo, você lembra que era só talher de plástico que podia embarcar? Claro. E com a pontinha redonda? Por causa do setembro disso. 11. Então eles pegaram os talheres para atacar a tripulação. E aí é que é a minha questão, cara. Igual pega lá no... A gente tá falando aqui do 375, galera. Pra quem não viu, o voo 375 é o voo que aconteceu aqui no Brasil, famoso, o caso famoso. O Lito fez vídeo e tal, que o cara pega o avião e quer jogar em cima do Sarney lá em Brasília. Teve um filme... Planalto. Teve um filme. O filme é legal, né? Gostou do filme? O filme é legal, eu gostei. O filme Gostei. é legal pra caramba e tal, não sei o quê. Quando você vê o filme ali, você fala assim, caramba, é um cara só. Tudo bem, o cara tá armado. Mas você tem, sei lá, quantos passageiros do avião, cara? Por que essa galera não vai pra cima de um cara desse, cara? Por que não vai, cara? Porque tudo bem, cara, o cara tá armado, ele vai dar um tiro, vai dar outro, tal, não sei o quê. Mas, cara, é muito mais passageiro do que no caso do voo 375 era um só. Só que ali ele tava armado. No caso do 11 de setembro, pior ainda, os caras nem armados estavam, cara. Entendeu? Mas eles diziam que tinha uma bomba. O que eles mantinham os passageiros quietos eu tô com uma bomba aqui e se alguém se mexer eu vou explodir. Mas eles nunca tiveram bomba nenhuma. Nunca tiveram bomba nenhuma. Então eles foram no terror mesmo. Foram no terror. Quando os caras assumem o cockpit, o Mohamed Atta, que é o segundo avião que bate na segunda torre, ele pega o microfone para falar com os passageiros. Mantenham a calma, nós estamos com uma bomba, não vai acontecer nada, a gente vai voltar e pousar esse avião. Só que ele acha que está falando com os passageiros, mas a mensagem está sendo mandada para o controle de tráfego aéreo. Cara, e essa mensagem é gravada. O que ele fez? Ele errou o botão? Ele errou o botão que apertou para... Imagina, é isso que você falou, já tem a tensão toda de estar ali, é impossível o cara fazer tudo certo. Tudo certo, ele não vai conseguir. É. E é assim que eles descobrem, então. É assim que eles descobrem o que estava acontecendo. O que estava acontecendo. Aí eles pegam a gravação, né? Isso já no dia seguinte, aí falam, putz, só o terrorista. E aí, quando eles veem o horário que decolou os aviões assim de 2 aeroportos diferentes, tanto JFK quanto Boston e Newark também, né? Puta, tudo ao mesmo tempo, assim, foi um ataque muito coordenado. Sincronizado, né? Se tivesse atrasado... o avião da Pensilvânia, por que não deu certo? Porque provavelmente ele ia para Casa Branca. Porque teve Pentágono, teve World Trade Center, e provavelmente o outro era Casa Branca. Casa Branca. E por que ele não chegou lá? Porque este voo atrasou em Newark. E aí Foi o pessoal 20 minutos. E aí o pessoal ficou sabendo o que tinha acontecido. Porque na verdade era para tudo decolar ao mesmo tempo, aí ninguém ia ficar sabendo nunca e eles iam conseguir. Exato. Caramba, então aí um atraso que salvou o presidente. Se bem que ele não estava lá, né? Ele estava na Miami, né? O Bush, né? Era o Bush, né? Era o Bush. Era o Bush. Tava lá na escola infantil. Não, aí porque eu queria saber o seguinte, cara. O 375 lá, ele foi antes, né? Foi bem antes. E por que e não mudou nada? Porque o cara entrou... Não, mas existiu o detetor de metais. Na tá. época do 375 em Confins, nem detetor de metais tinha. O cara entrou armado e com bala na mochila ainda, né? Não só com a arma, mas com uma bomba de bala, né? E naquela época também não existia assim uma identificação do passageiro com a passagem. Tipo...
Você podia comprar era passagem qualquer lugar, e dava era para qualquer ele. E tinha que era qualquer lugar também, né? E isso, na hora, sei lá, como é que resolvia? Era rabiscado à mão o bilhete, né? Então, por isso que aconteceu O 375, né? Isso. Que você assistiu o 375, né? Assisti. Então, no final, lá fala que lá no esconderijo do Bin Laden, onde ele foi morto, encontraram uma papelada com informações do VASP 375. Porque virou um caso mesmo, né? O cara conseguiu meio burlar a segurança do aeroporto, né? Querendo ou não, ele burlou. Agora, engraçado, mesmo acontecendo isso do 375, no Brasil, se você pensar assim, já era para ter instaurado um controle mais rigoroso. Demorou. Né? Aqui demorou, né? Demorou. Caramba. É porque é esse negócio da gente não prestar atenção em algumas coisas, né? É provável que se tivesse acontecido nos Estados Unidos, o que aconteceu com o 375 aqui... Talvez não tivesse acontecido... não teria acontecido o 11 de setembro. Olha só, cara, é verdade, hein? É verdade. Aqui mas como aqui, né, assim, do ponto de vista do mundo, o Brasil é um país de terceiro mundo que aconteceu lá. Mas o Bin Laden estava lá com as matérias do cara, aprendendo com ele, né? Pois é. Doideira, hein? Hoje, né? Hoje é rigoroso pra caramba, né? Hoje, então, você vê... Muita gente acha legal, por exemplo, você embarcar num avião, já existe o reconhecimento facial. Isso aí. Então você comprou um bilhete, também, né? A United usa facial, American. Isso. E a pessoa fala, nossa, que legal, tá passando fácil. Mas por trás desse reconhecimento facial tem toda a tua história. Toda, né? Toda. Onde você vai... Diz a lenda, queria saber de você que está trabalhando. Diz a lenda que hoje o cara já sabe. Porque, por exemplo, eu vou te contar um caso que aconteceu comigo agora recentemente. Eu fui lá ver o Starship. Quando eu cheguei em Dallas, né? Quando eu cheguei em Dallas, o cara falou assim: você está indo lá ver o foguete, né? Em tal cidade. Como que esse cara sabe, cara? Entendeu? Já tá tudo. Falam que hoje você já sai daqui mapeado, né? Já sai mapeado. E sai Tanto mesmo. é que às vezes, agora você nem coloca o dedo lá. Lembra que teve o início? Sim. Antes todo mundo tem que botar dedo. Então aquilo já foi alimentando um banco de dados. Então, esse cara é esse passaporte, ele tem uma esposa tal, então sabem tudo da sua vida. E tem um histórico, né? Esse cara aqui viaja, normalmente ele fica tantos dias, normalmente ele vai com tantas malas, os caras sabem tudo, Você né? vê, por exemplo, os Estados Unidos sempre foi um lugar difícil de entrar. O cara da imigração sempre faz um monte de pergunta. Sim. Onde você vai? Quanto você tem de dinheiro? Hoje não faz mais nada, cara. Então hoje você entra lá, tua foto já aparece, já tem todo o teu histórico. Aí ele já sabe, esse cara é tranquilo. Ele não precisa te fazer algumas perguntas que no passado eram necessárias. Entendi. E aí você passa, fala, os caras, você vai no Brasil, é muito mais chato de entrar do que aqui. Isso é um efeito do 11 de setembro. Isso é um efeito do 11 de setembro. Entendi. Essa comunicação e esse armazenamento de dados. Privacidade. Né? A integração dos sistemas, né? E aí tem esse negócio assim, mas... E a questão da privacidade, né? Eu não autorizei ninguém a ter essas coisas, mas é uma troca, assim. Claro. Você está trocando a sua privacidade por uma segurança de alguém não pegar o seu avião e fazer besteira. Eu vou contar o meu, né? O 11 de setembro, estava fazendo mestrado. O 11 de setembro ele tem uma história muito interessante com Campinas, cara. Porque é o seguinte, eu estava fazendo mestrado na Unicamp, Engenharia de Petróleo, e no dia 10 de setembro à noite, o prefeito de Campinas foi morto. Vixe. Ele era do PT, era o Luizinho do PT, cara famosíssimo. Olha só o que aconteceu. Ele estava voltando do Shopping Guatemi, no Tapetão, que é uma avenidona bonita que tem lá em Campinas, e ele foi morto. Entendeu? De noite, no 10 de setembro. Aí, eu estava estudando na Unicamp, vou para a Unicamp. Chego na Unicamp, a universidade está fechada. Eu falei, aconteceu? Não, o prefeito morreu, cara. O prefeito foi morto ontem, negócio, luto oficial. Volta para casa. Na hora que eu cheguei em casa, eu morava Rui, cara da Petrobras, e um outro amigo lá de Ouro Preto. E chegamos em casa, ligamos a televisão, o avião batendo. Falei, isso aqui deve ser filme. Isso deve ser filme. E a minha história com o 11 de setembro é o seguinte, tinha uma funcionária da Petrobras que estudava com a gente, Annelise. Ela tinha uma filha dela que estudava na escola internacional. Uma história muito engraçada. Aí ela falou assim, Serjão, cara, vamos lá buscar minha filha. Eu falei, por que, Denise? Não, atentado nos Estados Unidos, tem que tirar todo mundo da escola internacional. Eu falei, meu, você acha que os caras vão estar preocupados com Campinas, meu? Aí, não, mas vamos lá. Cara, cheguei na escola,
a escola internacional, ela tem um protocolo. Quando acontece uma coisa assim, vai todo mundo embora. Não importa onde você está estudando. Entendeu? Aí fui lá e busquei, foi um dia assim, um negócio horrível. Eu tenho a lembrança assim muito, muito vívida mesmo na cabeça assim do que aconteceu nesse dia aí. Acho que todo mundo, né? Todo mundo tem. Todo mundo sabe onde que estava e tal, né? Isso aí, para você, até aproveitando esse gancho aí, foi tão grave quanto a pandemia? Você coloca assim num mesmo patamar ou não? Foi mais grave que a pandemia, eu acho. Caramba! Porque na pandemia, na verdade, a pandemia foi grave porque parou muitos aviões por muito tempo, mas teve um subsídio do governo lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não teve. Tá. Mas lá teve um subsídio do governo, senão todas as empresas iriam quebrar. Tá. Mas do ponto de vista de parar o avião, a pandemia foi pior. Do ponto de vista financeiro, o 2001 foi pior. Caramba, cara. E aí o United ficou cambaleando, e aí, ó, a gente vai falir. E aí entraram com proteção judicial. Entendi. E a gente ficou 4 anos em proteção judicial. Cara. Que efeito, hein? É. Que efeito gigante.